Isaías capítulo 9 foi o nosso texto áureo aqui durante esse mês, durante o mês de dezembro. E vamos ler mais uma vez do versículo 1 ao versículo 7. Na verdade, eu vou ler e os irmãos vão acompanhar as suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus: Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentastes. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos falar com Deus. Te louvamos, Senhor, mais uma vez, porque tua poderosa palavra foi lida aqui entre nós. A simples leitura da tua palavra já é suficiente para transformar nossas vidas, ainda que não percebamos isso imediatamente. Mas nós clamamos, ó Deus, que o Senhor permaneça falando conosco. Dependemos agora da total iluminação do teu Espírito para compreendermos a tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Se o Espírito Santo, ó Deus, não agir poderosamente nesse momento, eu falarei em vão e meus irmãos ouvirão em vão. Que não seja assim, Senhor, mas que o Espírito Santo trabalhe em nós, para que consigamos compreender a tua vontade, a tua palavra, mais uma vez, como sempre acontece, sempre que nos reunimos nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. O texto que lemos hoje, encontramos o grande profeta Isaías, profetizando a respeito de duas cidades, Zebulon e Naftali, ou Naftali, tanto faz. Mas essa mesma profecia de restauração dessas duas cidades vai falar também da restauração para as nossas vidas. E de vez em quando a Bíblia faz isso. De vez em quando o texto bíblico está tratando de um assunto, mas fazendo alusão a outro assunto bem distante. Hoje nós compreendemos isso. Para entendermos esse texto, precisamos conhecer o contexto. Vou dar aqui um breve resumo do contexto de Isaías 9. Lembramos bem que depois da morte do rei Salomão, o povo de Deus, a terra de Israel, foi dividida entre Reino do Norte e Reino do Sul. No Reino do Norte ficaram as 10 tribos rebeldes, que não desejavam mais se submeterem a um descendente de Davi. O descendente de Davi que havia subido ao trono realmente não era assim tão bom. Promessas que viria um reino muito duro no reinado do filho de Salomão. Com isso, 10 tribos do norte
se rebelaram contra o reino e formaram o seu próprio reino, o reino do norte. Ficou com o nome de Israel, mas a capital era Samaria. Em contrapartida, no sul, ficaram 2 tribos fiéis, a linhagem de Davi. O nome desse reino do sul passou a ser Judá e a capital em Jerusalém. O que aconteceu depois dessa divisão da Terra Santa foi que no reino do norte só teve rei ruim. Era um rei pior do que o outro, que seguia, que sentava no trono do reino do norte. À medida que no reino do sul havia uma espécie intercalava entre reis bons e reis maus, mas muitos reis bons reinaram no Reino do Sul. O problema é que por causa de sua constante impiedade, por causa de sua forma de vida, de suas incontáveis iniquidades, o Senhor permitiu que o exército assírio invadisse o reino do norte e exterminasse com o reino do norte. Preste atenção aqui, por favor. A Assíria invadiu o reino do norte e exterminou o reino do norte, e as cidades mais ao norte que primeiro viram a destruição assíria foram Zebulon e Naftali. Então as cidades que primeiro provaram da fúria do Deus Todo-Poderoso foram justamente Zebulon e Naftali. 2 cidades importantes que depois que a Síria passou por elas se tornaram em ruínas. Tudo que tinha ali agora era escuridão, terror e morte. Bem mais tarde, aquela região foi repovoada. Mas mesmo depois de muitos séculos, a região norte, que nós passamos a chamar de Galileia, a Galileia foi repovoada, mas ainda assim permaneceu com uma má fama. Mesmo depois de séculos, mesmo depois de outros judeus, digamos assim, repovoarem a região norte, ainda assim era uma região de má fama, por vários motivos. Primeiro, pelo histórico de desobediência a Deus. Preste atenção, para sempre aquela região ficou famosa por sua desobediência ao Deus de Israel. O segundo motivo, por ter sido povoado não por judeus puros. Depois da destruição, quando a Galileia foi repovoada, não foi apenas judeu, puro sangue que repovoou aquela região. Povos pagãos misturados, casamentos mistos também povoaram a região da Galileia. Os irmãos vão lembrar muito bem da desavença que havia entre judeus e samaritanos, justamente por esse motivo. Samaritano não era mais um povo puro como os judeus. Mas o terceiro motivo é que era uma região muito pobre. Jamais a Galileia voltou a se reerguer. Jamais o norte de Israel voltou a ter as grandes cidades, as grandes organizações que tinham anteriormente. E por fim, era uma região muito distante do templo. Imagine comigo, pense comigo, um povo pobre, vivendo no reino do norte, muito distante de Jerusalém. Eles não podiam cumprir as exigências de participarem das festas sagradas em Jerusalém. Por tudo isso, o norte ficou estigmatizado, digamos assim. A região norte de Israel tornou-se desprezada pelo restante de Israel, pelo seu histórico de desobediência, pelos seus casamentos mistos e por ser um povo misturado e por não cumprirem cabalmente suas obrigações religiosas, mas também por ser uma região muito pobre, muito pobre. Por tudo isso, aquela região, em especial Zebulon e Naftali, eram exemplos de uma escuridão moral, de escuridão social e de escuridão espiritual. Imagine o que é você viver no meio de um povo esquecido. Nós aqui da região sudeste, a gente não sabe muito bem o que é passar isso. Mas de repente nossos pais, como meu pai que veio do Nordeste e viveu em uma região que não tinha condições de sobreviver, esquecidos por todos.
E até hoje há rincões do Brasil que regiões inteiras são abandonadas, são esquecidas, parece que eles vivem em outro mundo. A gente olha para algumas regiões do Brasil e olha para a nossa região, parece que eles estão em outra terra. Assim era a Galileia. Assim era a Galileia. Mas não apenas um lugar pobre, mas era um lugar espiritualmente pobre. Um lugar onde a imoralidade já reinava, um lugar conhecido por sua falta de temor ao Senhor e por seu histórico de desobediência. Mas a profecia de Isaías, que lemos hoje, começa com uma notícia maravilhosa para essas duas cidades, Zebulon e Naftali. Olha o versículo 1 que nós lemos. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Somente nesse versículo 1 há 2 pontos importantes que precisamos observar. O primeiro ponto, nós já vimos, aquela região era desprezada por todos. Ninguém se importava com Zebulon e Naftali. Os demais moradores de Israel consideravam Zebulon e Naftali insignificantes. Para o resto do povo, aquela região não tinha valor algum. Isso é ser desprezada. Isso é ser alguém desprezado ou viver em um lugar desprezado. Um lugar em que toda a terra olha para você e chega à conclusão que você é insignificante. Que você não tem valor. Que a sua terra não tem valor. A sua cidade não tem valor. O seu povo não tem valor. Mas, irmãos, aquela era uma região desprezada. Porque, de fato, ela era desprezível. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Zebulon e Naftali eram desprezados, mas não injustamente. Não era uma região maravilhosa, um povo maravilhoso, que sofria preconceito do resto da população de Israel. Não era isso. Eles eram desprezíveis. De fato, eram insignificantes. De fato, não tinha nenhum valor. De fato, a sua conduta moral era de toda reprovada. De fato, era uma região ruim de se viver. Porém, o mais assustador nesse ponto da profecia de Isaías é a revelação de que Zebulon e Naftali eram desprezadas. Porque, preste atenção, porque Deus as tornou desprezíveis. É assim que o texto diz: para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Aquelas cidades se tornaram em ruínas, mas não por acaso, irmãos. Preste atenção. Não foi um acidente, não foi uma catástrofe natural, mas segundo Isaías, foi o Senhor que tornou aquela região desprezível. Foi o Senhor. Ah, pastor, o Senhor pode florescer e abençoar uma região? Pode. Ele pode amaldiçoar uma terra? Pode, se assim quiser. E o exemplo é Zebulon e Naftali. O Senhor as tornou desprezível, insignificantes e sem valor. Zebulon e Naftali estavam sofrendo as consequências de seus próprios pecados. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o nosso Deus, ele é rico em misericórdia. Eu quero dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã em nossas vidas, mas escuta, não há a menor possibilidade de vivermos em desobediência contra Deus e acreditar que a conta nunca vai chegar. Não há essa chance. O nosso Deus, que é todo misericórdia, é todo santidade, todo justiça. Então, em um determinado momento, ele visitou o reino do norte, em especial Zebulon e Naftali, com a sua fúria. Mais tarde, a gente vai ver que ele fez isso com o reino do sul também.
A fúria do Senhor levou o reino do sul para o cativeiro na Babilônia. Mas não é o assunto não é assunto de hoje. O que nós aprendemos hoje, em primeiro lugar, olhando para essas duas cidades, é que ninguém pode viver como se não existisse um Deus no céu e achar que a conta nunca vai chegar. Um dia vai chegar. Um dia vai chegar. Se não chegar aqui embaixo, vai chegar lá em cima. Vai ter uma hora que vai chegar o dia que todos nós, crendo ou não, estaremos de pé diante de Deus no juízo. Chegará esse dia. Quando o Senhor visita um povo ou uma vida com a sua fúria, ainda nessa história, não é sinal de falta de amor, pelo contrário, é sinal de que Deus está querendo corrigir esse povo. E isso estava acontecendo com Zebulon e Naftali. O Senhor os tornou insignificantes. Mas vem o segundo ponto, aqui no versículo 1. Mas o segundo ponto importante, só no versículo 1, é que há uma promessa de restauração. O Senhor castigou aquele povo porque ele é puro e santo. Mas nosso Deus não é somente puro e santo. Além de puro e santo, ele também é misericordioso. Pois o texto completo diz assim, vamos ler de novo o texto completo? Mas Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas... Está assim na sua Bíblia? Eu adoro quando aparecem esses mais na Bíblia. Normalmente, quando aparecem esses mais, é uma mudança de chave, né? É uma promessa de restauração. Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia do Gentio. Ou seja, a ira do Senhor não dura para sempre sobre os seus filhos. Essa era uma promessa de salvação para um povo que andava em trevas. Era uma promessa de salvação para um povo que sofria as consequências, preste atenção, dos próprios pecados. Era uma promessa de restauração para aqueles que estavam sofrendo as consequências de suas iniquidades. Um povo que não poderia se achar que era injustiçado, um povo que sabia que estava vivendo debaixo da opressão, fruto de seus pecados, mas Deus, como é rico em misericórdia, traz essa promessa de restauração gloriosa, mas nos últimos dias tornará glorioso novamente o caminho do mar. Aleluia. A esse povo, o Senhor prometeu em primeiro lugar luz que acabasse com toda a escuridão. Lembra que eu falei que a região vivia em trevas? Vivia em trevas profundas, consequências dos próprios pecados. Então a primeira promessa de Deus é que eles receberiam a luz. Olha o versículo 2. Siga comigo, por favor, com atenção, o versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Vejam, irmãos, que a situação dessas duas cidades eram tão caóticas, o pecado fazia tão mal a esse povo e fez um estrago tão grande, que o profeta Isaías disse que eles viviam na região da sombra da morte. Isaías chama, preste atenção aqui, o local, a situação de vida deles, de região da sombra da morte. Há um outro texto bíblico, Salmo 24, o Salmo 23 diz que o Senhor, Ele é o nosso pastor e nos guia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Lá no salmista, vale da sombra da morte é um momento de luta, né? A gente entende isso. Vale da sombra da morte é um momento de dor. Mas aqui, na literatura de Isaías, a região da sombra da morte é o poço fundo, onde caem aquelas pessoas por causa dos próprios pecados. O pecado não nos leva a um lugar diferente disso. O pecado nos leva para essa condição de vida, uma condição estranha, uma condição terrível, que o profeta chamou de região da sombra da morte. Porém, a promessa aqui no versículo 2 é que a esse povo o Senhor faria resplandecer uma grande luz. O povo que andava em trevas viu não uma luz,
mas sim uma grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes, como está aí na tua Bíblia, resplandeceu-lhes a luz. Não é uma luz. Uma luz podia ser qualquer luz, né? Podia ser um lampião. Resplandeceu-lhes a luz. A ideia aqui é de uma grande região onde há séculos não brilhava a luz do dia. Como em um filme de terror, uma terra habitada apenas por sombras, demônios e medos, mas que chega um dia, um tremendo dia, um dia perfeito, ou a plenitude do tempo em que o Senhor Todo-Poderoso dá uma ordem e uma luz eterna, 1000 vezes mais brilhante do que o sol, passa a brilhar de forma intensa, onde antes só havia escuridão, dissipando toda a treva, desfazendo todo o medo, eliminando todos os demônios que oprimiam a terra. Essa grande e poderosa luz traria a esperança de um novo dia, uma nova forma de viver para um povo que só conhecia o desprezo. Então, em primeiro lugar, para quem vivia em desprezo, para quem não tinha valor algum, estava vivendo, curtindo os resultados dos próprios pecados, o Senhor prometeu luz para dissipar toda a escuridão. Mas além disso, o Senhor prometeu também alegria. Eles não tinham alegria. Olha o versículo 3. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentastes. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Na condição que o povo vivia, não havia possibilidade de sentirem verdadeira alegria. Uma terra conhecida como região da sombra da morte. Quem seria feliz num lugar desse? Fala a verdade. Quem seria feliz? Nos desenhos animados, às vezes surgia assim, um episódio ou outro que o mundo caía em trevas. Bem, pelo menos nos desenhos animados que eu via antes, né? Tinha um desenho do He-Man, que o Gorpo fez um negócio estranho lá na mágica dele, misturou lá os troços lá dele, e se transformou em completa treva. E para desfazer aquilo, tinha uma musiquinha bonitinha. Não vou cantar aqui não é o caso. Era mais ou menos que o bem vence o mal, acaba o temporal. Vocês querem cantar? Não vou cantar não. Um mundo sombrio, um mundo de trevas, um mundo de escuridão, onde não havia motivo nenhum para ninguém ser feliz, para ninguém ser alegre. Aí no versículo 3, o Senhor promete que iria restaurar a alegria desse povo. Não, e a alegria que vem de Deus não é uma alegria efêmera, transitória, passageira, mas a promessa do Senhor é que Ele também restauraria a alegria completa a terra de Zebulon e de Naftali. Que promessa maravilhosa! Vocês estavam em trevas, o Senhor estava dizendo, mas eu vou levá-los para a luz. Vocês estavam em trevas e debaixo de tristeza profunda, tristeza que você não sabia nem de onde vinha mais, mas eu vou restaurar vocês a alegria. Essa era a promessa de Deus. E por fim, a terceira promessa é que o Senhor iria aliviá-los do jugo, do fardo, do peso. Olha o versículo 4. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Irmãos, jugo aqui é a analogia bíblica para o peso do pecado. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso estava chegando para um povo que era reconhecido por seu histórico de iniquidade. Veja bem, não é um povo que pecava e acertava, não. Era um povo que era reconhecido por seu histórico de iniquidade e que por causa disso se tornaram desprezíveis pelas próprias mãos de Deus. O Senhor chega para esse povo agora e fala: eu vou libertar vocês do peso do pecado que vocês carregam. Vocês carregam uma culpa, mas não precisam mais carregar essa culpa. O Senhor estava prometendo livrá-los também das consequências do próprio pecado.
Em resumo, então, a notícia que o Senhor traz através do profeta Isaías para Zebulon e Naftali é espantosa. A proposta do Senhor é de uma transformação radical, uma transformação que dissiparia toda a treva, eliminaria toda a vergonha, acabaria definitivamente com toda a tristeza. O Senhor estava anunciando que iria livrá-los do cativeiro, livrá-los da vergonha, livrá-los da opressão, livrá-los da dor. Imaginem como os habitantes de Zebulon e de Naftali ouviram essas palavras. Depois de séculos e séculos de vergonha e dor, por causa dos próprios pecados, o Senhor os restauraria. Mas a grande pergunta é: como o Senhor faria isso? Como o Senhor faria isso? O Senhor nos surpreende, não apenas quando decide agir em nosso favor, mas a forma como Ele age em nosso favor também é surpreendente. Então a grande pergunta é: o que o Senhor faria para mudar a sorte de Zebulon e Naftali? O Senhor poderia levantar um poderoso exército, não é verdade? Para livrá-los de seus inimigos. O Senhor poderia enviar uma catástrofe natural, de forma que os seus inimigos fossem eliminados. O Senhor poderia fazer eles prosperar, e com a prosperidade a vida deles seriam transformadas. O Senhor poderia levantar um líder político, um guerreiro de batalha, para mudar a sorte daquele povo. O Senhor podia levantar líderes ousados, visionários, para mudar a história dele, mas o Senhor não fez nada disso, nada disso. E agora que vem a parte mais maravilhosa dessa profecia de Isaías: pois para que Zebulon e Naftali fosse transformada definitivamente, o Senhor não prometeu que traria um exército, mas para mudar por completo a história de toda aquela região, o Senhor prometeu simplesmente que faria nascer um menino. Somente isso. Somente isso. Depois das promessas de mudança na história de Zebulon e Naftali, o versículo 6 começa assim: porque um menino nos nasceu. Porque um menino nos nasceu. O nascimento de um menino mudaria definitivamente a história de Zebulon e de Naftali. O nascimento de um menino traria luz sobre um mundo sombrio. O nascimento de um menino restauraria a alegria em corações amargurados e sofridos. O simples nascimento de um menino mudaria para sempre a história de Naftali, de Zebulon, da Galileia, de Israel, de todo o Oriente Médio, de toda a terra, de todo o universo. O simples nascimento de um menino mudaria a história da humanidade. Hoje sabemos que essa profecia falava de Jesus. Hoje sabemos que Isaías tinha em mente aquela bendita noite de Belém, onde o nascimento de um pequeno menino mudaria a história de todos nós, não apenas de Zebulon e Naftali. O nascimento de Jesus é a luz que todos necessitavam. A grande luz que dissiparia a escuridão de Zebulon e Naftali era o menino de Belém. A poderosa luz que acabaria de vez com a região da sombra da morte era o menino que nasceu em Belém. A poderosa luz que tornaria novamente glorioso o caminho do mar, como diz o texto, era o menino de Belém. Quem teria poder para desfazer o ciclo de tristeza e de dor e restaurar a alegria verdadeira no coração dos homens era o menino de Belém. E por fim, quem seria poderoso o suficiente para libertar todos os escravos do pesado jugo do pecado era o menino de Belém. Isaías estava certo quando ele disse que o nascimento de um simples menino mudaria toda a história de todos nós. Não era um simples menino, era o Deus Emanuel, era o Deus que se fez homem. Era o Todo-Poderoso que tornou-se um pequeno menino, um menino de colo, para vir nos resgatar, para vir nos salvar, para vir mudar a nossa história.
Irmãos, desde Gênesis 3,15, que o mundo estava na expectativa do nascimento do Messias prometido. Desde Gênesis 3,15, que o mundo aguardava ansioso o nascimento de um Salvador. E a noite gloriosa de Belém, aquela noite que nós nos lembramos hoje aqui, foi o momento que Deus Santo pisou no solo humano para mudar a história de todos nós. O Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas narram o cumprimento dessa profecia. Lucas narra com riqueza de detalhes. Mas Mateus capítulo 4, versículo 12, traz um fato importante relacionado à profecia de Isaías. Eu vou ler para os irmãos Mateus 4, 12, do 12 ao 14, que diz assim, ó. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de onde? Nos confins de Zebulon e de Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Pensa aqui comigo, a terra desprezada, a terra que ninguém queria ir. Nós, se morássemos em Israel nessa época, a gente não ia a Zebulon nem se pagasse. Lugar de desprezo. O pior lugar da terra para visitar. Agora o que acontece no capítulo 4 de Mateus é que o menino prometido por Isaías já cresceu. Agora já passou, é um homem feito, já passou dos 30 anos de idade, iniciou seu ministério, e o Deus Santo, que se fez homem, foi com seus pés santos pisar na região mais desprezada da terra. O que o próprio Mateus definiu como nos confins de Zebulon e de Naftali, foi aonde Jesus andou. Era o Deus Todo-Poderoso pisando em um chão que nós não pisaríamos. Era o Deus Todo-Poderoso andando numa terra que nós não andaríamos. Nós nos acharíamos dignos demais para visitar Zebulon e Naftali. Nós iríamos chegar à conclusão de que eles não merecem nossa visita numa região como essa. Ô povo esquisito, povo estranho, povo imoral, povo desprezado, povo sem valor, sem significância alguma, mas o Deus Santo resolveu visitá-los. O Deus Santo resolveu morar naquela região. É isso que a Bíblia diz. Jesus foi e fixou residência em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e de Naftali. Era o Deus que sempre habitou em glória inacessível, cercado por miríades celestiais, mas que agora resolveu mudar-se para a região da sombra da morte. Era o Deus que podia morar em qualquer lugar. Ele poderia morar onde ele quisesse, ele pode morar onde ele quiser, mas ele resolveu comprar uma casa onde ninguém queria. Ele resolveu se mudar, habitar onde ninguém queria mais. Não é mais difícil perceber que a profecia de Isaías, irmãos, começa falando de duas cidades, Zebulon e Naftali, mas termina falando de cada um de nós. Pois todos nós, pecadores, vivíamos como essas duas cidades. Todos nós, sem exceção. Todos nós vivíamos arrasados pelo pecado, oprimidos pelo acusador, andávamos em trevas e não víamos a luz, sem alegria verdadeira, vivíamos na região da sombra da morte, mesmo sem saber. Mas houve um dia que isso tudo mudou, ou melhor, houve uma noite que isso tudo mudou. A noite que brilhou a estrela de Davi no céu de Belém. A noite que os anjos cantaram no céu. A noite que simples animais de um estábulo presenciaram o cumprimento das profecias antigas, pois estava lá, em uma humilde manjedoura, o menino prometido, o Messias esperado, o grande Emanuel. Ele veio acabar com nossas trevas. Ele veio acabar com nossa escuridão.
Vejam como o Natal é importante. O Natal ele é importante porque nos faz lembrar exatamente que nós éramos Zebulon. Nós éramos Naftali. Nós. Mas o menino nasceu. Um menino nasceu. Que esse seja o nosso testemunho nesse Natal, em todos os natais, mas também em todos os anos. Que o nosso testemunho seja esse, preste atenção. Eu andava em trevas, sofrendo as consequências dos meus pecados, longe de Deus, sem paz nem esperança no coração, oprimido pelo peso do pecado, inimigo de Deus e com medo da morte. Mas em uma sublime noite, o menino nasceu. E o nascimento do menino acabou com o meu medo, acabou com a minha dor, acabou com a minha vergonha. E é por isso que estamos aqui hoje. Por isso que cantamos hoje. Eu vou convidar os irmãos a cantarmos nosso último cântico de Natal. Nosso último cântico dessa temporada natalina. Mas vamos cantar com o coração cheio de júbilo, cheio de gratidão por aquela noite maravilhosa. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se você, nosso visitante, ainda vive como na região da sombra da morte, se você ainda tem medo da morte, se o acusador ainda tem com que lhe acusar, saiba nessa noite que o menino já nasceu. Não há necessidade nenhuma de viver sendo oprimida pelo pecado ou pelo acusador. O nosso restaurador, o nosso redentor, nasceu já. Vamos cantar juntos essa canção? Tudo é paz, tudo amor, tomem todos em redor. Em Belém Jesus nasceu, Rei da paz da terra e céu, nosso Salvador é Jesus Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, cantam anjos lá nos céus, boas novas de perdão, graça excessa, salvação, prova deste amor, dá o Redentor, Rei da paz, Rei de amor, deste mundo criador, vinde todos lhe pedir, que nos venha conduzir deste mundo à luz, é o Senhor Jesus. Finalizamos esse culto, Senhor, lhe agradecendo, ó Pai. E agradecendo porque o Senhor foi a luz quem brilhou em nossa escuridão. Quando estávamos perdidos, achando que não tínhamos salvação, nós vimos a grande luz brilhando em nossa direção.
A tua luz veio dissipar as trevas de nossa existência, Pai, e por isso nós somos hoje alegres em tua presença. A luz que veio também nos livrar definitivamente da culpa de nossos pecados, e por isso nós estamos em tua presença. Muito obrigado, Pai, pelo aquele momento na eternidade que o Senhor olhou para nós com um olhar de compaixão e resolveu enviar o seu Filho Jesus para, tomando a forma de homem, padecer em nosso lugar, pagando o preço que era para nós pagar e não conseguiríamos. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque nós não celebramos apenas um feriado. Nós celebramos a encarnação do Verbo. Celebramos a luz que brilhou em Belém. Celebramos, Pai, o Deus que se tornou homem, o Emanuel, o Deus conosco. Celebramos, Pai, porque a prova do grande amor para conosco foi o Senhor ter enviado o seu Filho Jesus. Agradecemos para sempre, ó Pai, agradecemos ao Filho por ter aceitado prontamente os planos do Pai e descer nesse mundo, pisar com seus santos pés no chão sujo da humanidade em nosso favor. Que jamais venhamos nos esquecer, que jamais venhamos viver um tipo de vida que não considere o sacrifício que o nosso Cristo fez ao humilhar-se, tornando-se como um de nós. Que essa noite seja uma noite de alegria para nós, Pai. Alegria que nós recebemos somente porque o menino nasceu em Belém. Muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus os abençoe. Que Deus permaneça abençoando, derramando bênção sem medida sobre a vida de cada um dos irmãos. E mais importante, que Cristo permaneça nascendo todos os dias em nossos corações. E que o nascimento de Cristo nos faça renascer para uma nova vida. Amém?